Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem especial porque eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Então assiste até o final para poder conferir tudo. Antes de continuar, já sabe, né? Ajuda a amiga aqui, já deixa o seu like. É algo bem rapidinho, não custa nada. Em um clique você deixa o seu like. E quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto. E desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal. Agora eu tô com dois perfis, o OF singular e o ID.singular. Para quem não sabe o que aconteceu, em resumo, eu perdi o acesso da minha conta OF singular, uma conta com mais de 2 anos, muitas histórias, e eu creio que em nome de Jesus eu vou conseguir recuperar, mas enquanto isso, eu acabei fazendo uma conta reserva, que é ID singular, para vocês poderem acompanhar, né, o que está acontecendo e ficarem atualizados. Então, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de leitura do livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, e pelo que eu vi, é uma parceria do Bibo Talk, que é o podcast do Rodrigo Bibo, com a Thomas Nelson Brasil. E antes de comentar a minha experiência de leitura e o que eu achei do livro, eu preciso compartilhar com vocês sobre essa edição, porque assim, gente, está literalmente fantástica. Esse livro foi uma surpresa pra mim. Assim que ele chegou, ele é bem pequenininho, como podem ver, e eu fiquei, nossa, um livro pequeno e tal, mas enfim, né, eu já tô acostumada a livros pequenos que são grandes em conteúdos, e esse não é diferente. Mas eu fiquei assim, apaixonada por essa edição. Eu quero mostrar alguns detalhes pra vocês. Depois que eu me tornei uma leitora assídua, eu comecei a observar as edições, alguns detalhes que são importantes na leitura. Óbvio, né, que a edição bonita, ela realmente tem um impacto muito grande, mas o conteúdo pra mim é o que importa mais. Porém, esse livro, eu posso dizer que ele é o combo completo. E eu acho interessante falar um pouquinho sobre isso, porque são detalhes, né, quando você começa a ler bastante, você vai percebendo. E eu posso dizer pra vocês que esse livro aqui é a edição, assim, mais linda, mais incrível de toda a minha estante. Olha só, gente, tem bastante coisa aqui, mas eu percebi um cuidado, sabe? Eu percebi uma dedicação nos detalhes que tem aqui, eu quero compartilhar com vocês. Pra começar, falando dessa capa, que é linda demais, tem até um contraste, né, com o título, Deus que Destrói Sonhos, e um garoto com o seu sorvete derramado. Então é algo que já chama atenção por aí. Apesar de ser um livro pequeno, ele foi pensado em todos os detalhes. Eu tenho alguns livros aqui da editora Thomas Nelson, mas esse aqui, gente, pra mim, superou. Até os livros do C.S. Lewis, que são super bem trabalhados. Esse livro supera também com relação à edição. E olha só que lindo, todos os detalhes desse livro. A tonalidade do rosa já me deixou assim encantada. Ele tem essa fitinha, então ele não vem, né, com a orelha, porque é capa dura, mas tem essa fitinha que eu achei super funcional e eu gostei bastante. Eu confesso pra vocês que quando os livros são pequenos, eu fico só apreensiva com relação à diagramação. E por incrível que pareça, é um livro que tem ótima diagramação. A fonte também é muito boa. A página, né, amarelada, apesar de que tem esse detalhezinho do rosa, né, quando fecha, olha só como fica lindo. Mas perfeito, perfeito, sem defeitos algum. E como podem ver, o livro está, ó, super marcado, gente. Marquei muitas coisas, porque realmente na questão de conteúdo foi algo muito forte pra mim. E, enfim, valeu muito, muito a pena. Um outro ponto desse livro é a partezinha da ilustração. Olha só que diferente. Os títulos, os capítulos, na verdade, cada um deles tem ilustrações. Eu achei muito bacana. Olha só, gente.
Então é aquele livro que é gostoso de ler, sabe? Eu acredito que a gente tem que focar mais no conteúdo, né, do que na edição, mas uma edição boa, venhamos e convenhamos, né? Você fica mais empolgada, fica mais assim, torna a leitura mais prazerosa, a visão também, né? Tudo isso influencia, somos seres visuais também, então eu acho que caprichar numa edição é algo muito bom. E detalhe que eu tô falando tudo isso, mas não tô sendo patrocinado, isso aqui não é publi não, gente, é realmente do meu coração, da leitora aqui pra leitora aí, eu compartilhando isso tudo com vocês, minhas impressões, mas Thomas Nelson, Rodrigo Bibo Talk, se vocês quiserem aí uma parceria, aqui estamos firme e forte. Quem sabe, né? O contato tá tudo aqui na descrição. Agora vamos falar sobre o que realmente importa, né? Que é o conteúdo desse livro. Nesse livro, o autor vai falar sobre o que é ser um discípulo na essência do evangelho. Não que, infelizmente, algumas pessoas andam compartilhando ideologias completamente distorcidas do que está na Bíblia, mas aqui ele traz um evangelho nu e cru. E eu acho muito interessante, é muito confrontador também. E aqui ele vai falar sobre negar a si mesmo, que é a essência do evangelho. Fomos chamados para, de fato, viver para Cristo. É tudo sobre Ele e não sobre nós. Sobre o que fomos chamados para viver, não sobre os nossos desejos ou nossas vontades, mas sobre negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Cristo. O livro tem no total de 6 capítulos e cada capítulo ele vai construindo mais essa ideia. O primeiro capítulo que fala a fábrica dos sonhos ou a teologia da Xuxa, o segundo crucificando os sonhos, o terceiro os sonhos de um discípulo, quarto abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Gente, é um capítulo mais profundo que o outro. O quinto, Senhor, qual a sua vontade, né, para minha vida? E por último, a oração de um discípulo. Então, só pelo tema dos capítulos já deu para perceber mais ou menos, né, o que ele vai estar abordando. Enquanto eu lia, eu comecei a refletir um pouco sobre mim, sobre a minha história, e eu percebo que desde pequeno somos impulsionados, somos estimulados a pensar em nós. Então, eu acredito que você já deve ter ouvido essa pergunta. O que você quer ser quando crescer? Né? Então, quando pequena, eu ouvi bastante, toda hora eu mudava a profissão. Uma hora eu queria ser veterinária, outra hora eu queria ser aeromoça e por aí vai. Mas a questão é, desde pequeno somos estimulados a isso. O que você quer ser? Com quem você quer estar? Onde você quer ir? O que você quer estudar? Sempre quais são os nossos desejos. E às vezes a gente segue caminhos e eu acredito que Deus não traçou eles para nós, mas a gente seguiu a nossa vontade. Então é algo que realmente me chama a atenção. Fomos criados dessa forma, a pensar em nós em primeiro lugar. E aí quando a gente se depara com o evangelho, quando a gente aceita não viver mais por nós, mas viver por Cristo, a deixar a nossa velha criatura para trás e literalmente viver algo novo com o Senhor, a gente começa a entender que de fato não é nada sobre nós, não somos os principais personagens dessa história, é Cristo, o nosso Senhor, Ele sim é o principal, é tudo sobre Ele. E quando a gente se depara com isso, o nosso ego, o nosso eu começa a ficar agoniado, porque foram anos e anos ele sendo alimentado e a gente criando essa ideologia de que as coisas têm que ser conforme o nosso querer e a nossa vontade. Mas quando a gente se depara com o evangelho, com o chamado de sermos discípulos, a palavra discípulo significa aprendiz, ou seja, aprender com o mestre, né, seguir os passos desse mestre, passamos a ser ensinados que a vida aqui na Terra ela é superficial e ela é pequena, existe algo para nós preparado lá no céu e para isso a gente precisa literalmente ser mais parecidos com o nosso Pai. Aqui eu tô compartilhando com vocês a minha reflexão sobre o livro e alguns pontos que me chamaram muito a atenção. É sobre isso, é sobre esse evangelho, o evangelho raiz, que o Rodrigo também compartilha aqui, e o que me chama a atenção da escrita dele é que ele fala de uma maneira que exorta, tanto que a gente se sente confrontado, porém é com amor. Então é a exortação com amor, para poder nos despertar a que tipo de vida estamos tendo, sabe? Como é que a gente está lidando com a nossa vida aqui na Terra, entendendo que aqui é algo passageiro. Então a gente tem que se preparar para o que está por vir. Muitas igrejas acabam focando muito nas bênçãos, nas promessas. Ele até fala sobre a teoria do good vibes, né? Que é tá tudo bem, tudo tranquilo e, sabe, algo completamente diferente do
que eu leio, quando você lê Mateus, os evangelhos, na verdade, você vai ver que não tem nada de good vibes, sabe? Não tem nada de dias de glória. A gente vê mais dias de luta. Dias de glória até tem, mas um ou outro, mas a maioria são os dias de luta. Então eu acho que para nossa geração, para o nosso tempo agora, precisamos de conteúdos mais assim, que nos desperte, que nos chacoalhe, que nos tire da zona de conforto e que nos mostre o evangelho real, o evangelho nu e cru. Então assim, gente, é um livro que vai trazer também questões teológicas e muito bem descritas, muito clara também, o que eu acho muito assim incrível, algumas reflexões, né, de referências bíblicas também muito boas. Então é um livro que não tenho o que dizer. Esse livro já se tornou o favorito desse ano e eu acredito que dos livros cristãos um dos favoritos também, porque realmente é um livro maravilhoso. Um outro detalhe sobre a escrita do autor que eu achei bem interessante foi as notas aqui de rodapé. Eu acho que é assim que fala, né? As referências aqui. E, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu nem leio essa parte, né? A partezinha de baixo. Vou passando. Quando tem alguma frase ou alguma referência que eu, poxa, quero saber de onde é, aí sim eu olho. Mas esse livro eu li todas. E a gente até comentou no nosso clubinho. Por sinal, né, eu acabei não comentando, esse livro aqui foi a leitura do mês de junho no nosso clubinho das Singulettes Literárias. E se você tem interesse em participar do nosso clube de leitura, eu vou deixar aqui um card para você conhecer um pouco mais sobre o clubinho, como é que funciona, quais são os livros que vamos ler a partir de agora. Então clica aí depois para poder conferir tudo. Foi assim uma grande bênção fazer essa leitura e ter os momentos de discussão, né? Uma leitura coletiva, foi algo muito bacana. A gente foi conversando sobre os conteúdos e muitas coisas que eu tô compartilhando com vocês, algumas meninas também comentaram, então, né, temos aí algo em comum e foi assim, quase unânime, a maioria, eu acho, se não todas, amaram esse livro e realmente recomenda e, óbvio, né, não vou deixar de recomendar aqui pra vocês. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, já vai perdoando a amiga por todo o barulho externo, porque, gente, Canadá no verão é obra pra todo lado. Então vai perdoando, mas enfim, espero que tenham gostado do conteúdo. Não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque dica boa é dica compartilhada. Comenta aqui abaixo se você já leu esse livro e me diz o que você achou, que eu quero muito saber. Que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais.